Olá, queridos alunos e demais, pessoas que gostariam de entender um pouquinho mais sobre anatomia, sobre o corpo humano, hoje eu vou estar falando sobre um pouco, dos componentes da caixa torácica. Posteriormente, eu vou estar falando também dos ossos que compõem a coluna vertebral e eu vou me apresentar, Eu sou a professora Renata Luciana, graduada em fisioterapia, e formada em biologia. E aí agora eu vou falar um pouquinho sobre os componentes da caixa torácica. Bom, quando a gente fala em caixa torácica, é como se fosse a caixa, É um componente de vital importância do nosso corpo, obviamente, sem desmerecer os demais, do ponto de vista esquelético. Lembrando que o nosso sistema esquelético conta mais ou menos com cerca de 206 a 208 ossos espalhados por todo esse arcabouço, perfeito de que nós somos formados, Então, falando um pouquinho da composição da caixa torácica. Bom, aqui eu tenho um modelo anatômico de como que é toda a nossa estrutura óssea, E hoje eu vou estar falando um pouquinho sobre essa composição aqui, A caixa torácica, como o próprio nome diz, ela tem essa estrutura, óssea, Obviamente isso aqui é um modelo anatômico, mas é idêntico aos nossos ossos, tá? E aí, como que a gente vai ver essa composição dessa caixa torácica? Eu vou ter, chegando um pouquinho próximo, Eu vejo que a caixa torácica é formada por um osso mediano, chamado de externo, Por se tratar de nome de osso, a gente escreve externo, ES, Eu vou ter a composição dessa caixa torácica, ela é formada por 12 pares de costelas, Então a gente tem as costelas aos pares, e essas costelas, elas vão se inserir, Elas vão se fixar aqui, nas vértebras torácicas, que compreende toda essa região nossa do tórax, tá? Ou seja, existe toda uma estrutura, que vai dar firmeza para essa caixa, Até porque essa caixa, ela vai abrigar na parte do meio central um órgão conhecidíssimo, que é o nosso coração, e nas laterais nós vamos ter os pulmões, tá? Então, falando um pouquinho dos componentes da caixa torácica, eu disse a vocês que ela é formada por um osso mediano externo, 12 pares de costelas que vão estar inseridas nas vértebras torácicas. Além disso, a caixa torácica ela vai ser composta, como eu coloquei aqui, por cartilagens costais. Então, as costelas, obviamente isso aqui é um modelo anatômico, Mas a gente tem que pensar que elas têm esse formato meio cabaulado, justamente são ossos, mas ossos meio que flexíveis, que são unidos, aqui entre a costela, fazendo a união até o osso externo, a gente vai ter ligamento, vamos ter cartilagens, que vai facilitar o movimento de expansão pulmonar e a contração do nosso coração, tanto de átrio quanto de ventrículo, tá? Falando um pouquinho, desse osso externo, a gente tem essa parte superior que é chamada de manúbrio, tá? O meio é chamado de corpo e a pontinha é chamada de processo tifoide, tá? Então, o osso externo, esse osso aqui mediano, de grande importância, porque ele ajuda justamente na fixação, no encontro que é dado através das costelas, e aí ele vai ser composto por essa região superior, que é o manúbrio, a região do meio do osso externo é chamada de corpo, e a pontinha dele é chamada de processo tifoide, tá? As costelas são em 12 pares, como eu falei para vocês, De modo que existe uma pequena diferença e é tamanha, e tem a ver com toda a nossa funcionalidade ligada à caixa torácica.
Então vamos lá, eu vou tentar chegar aqui um pouquinho perto. Vamos contar as costelas. Então nós temos aqui, ó, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né? Até a 7ª costela, que eu fiz aqui desse lado até verdinho de propósito, a gente nota, né? A gente fala que a gente tem que ter um olhar meio crítico, né? E meticuloso, né? Meio que minucioso, para a gente poder prestar atenção e entender como que nós somos, né? E daí, de fato, a gente passar a compreender que existe todo um porquê que nós somos assim. Então, até a 7ª costela, nós podemos observar que ela está bem atrelada e fixada ao osso externo, tá? Isso representa uma diferença e uma importância que eu vou falar daqui a pouquinho, tá? Então, a gente tem 12 pares de costelas e aí nós contamos, né? Chegamos aqui à 7ª, essa aqui que eu pintei de verdinho, tá? E até a 7ª costela, a gente fala que são costelas que estão verdadeiramente conectadas ao osso mediano, que é o osso externo. Portanto, a gente fala que são costelas verdadeiras, porque elas estão bem aderidas, bem conectadas ao osso externo. Agora, se nós continuarmos a contar lá, 8, 9, 10, o que nós podemos observar aqui, da 8ª, 9ª e 10ª? Que elas não estão completamente conectadas ao osso externo, né? Ou seja, existe, né, cartilagem, ligamentos, né, que vai fazer essa conexão, mas de fato, a partir da 8ª, 9ª e 10ª costela, a gente observa que elas não estão totalmente fixas, né, atreladas ao osso externo. Então a gente chama essas costelas de costelas falsas, porque elas não estão verdadeiramente aderidas ao osso externo. Tudo bem? Continuando, o que nós observamos aqui? Que tem a 11ª e a 12ª costela. Opa, professora, essas aí então nem se falam, não estão nem aí para a nossa caixa torácica. Essas costelas são chamadas de costelas flutuantes. E são essas costelas, geralmente, que quem, né, pretende, né, diminuir a questão do tamanho da caixa torácica, ou seja, do ponto de vista cirúrgico, né, fazer com que a pessoa tenha uma diminuição, né, da cintura, geralmente as pessoas tiram essas 2 últimas costelas, que são as costelas flutuantes. Não é que elas estejam voando, aqui se vocês observarem aqui de perto, elas não estão nem um pouco conectadas ao osso externo, mas elas estão ali para ajudar nessa estrutura óssea que nós falamos anteriormente, tá? Então aqui eu estou tentando explicar para vocês a composição, né, da nossa riquíssima caixa torácica, tá? Então eu falei para vocês que ela é formada pelo osso mediano externo, ela vai ser composta, essa caixa torácica, por cartilagens, obviamente costais. E se vocês observarem, a caixa torácica, ela tem essa composição, né, essa estrutura mais abauladinha para permitir tanto a contração de átrios e de ventrículos, né, a nível do coração, e também permitir a expansão do nosso pulmão, tá? Além disso, nós temos que saber que as costelas estão fixas às vértebras torácicas. Nós temos no total, para que vocês tenham uma noção, 33 vértebras ao longo da nossa coluna vertebral, tá? E aí as costelas vão se inserir aqui nas vértebras, em que nível? Em nível de vértebras torácicas, tudo bem? Eu espero que vocês tenham entendido, tá? Essa pequena explicação sobre a caixa torácica. Nos próximos vídeos eu vou estar falando sobre a coluna vertebral, sobre toda a composição dos ossos que compõem os membros superiores, tá? Tudo bem? Eu espero que vocês tenham entendido aí, tá bom? Fiquem com Deus, até o próximo vídeo, um beijo, tá? Até a próxima.